João, fazendo um rolamento aí. Gravando, iniciando mais um podcast Revolução Vital. Se liga nessa revolução aí. A gente está ao vivo aqui, TikTok, gravando aqui o nosso podcast. E inaugurando, né, Thiago, nosso novo microfone. A gente tem um tempo com os convidados pela qualidade do som. A gente estava até constrangido, né? Convidados de alto nível com um equipamento mais inferior. Mas agora a gente já tem uma lista aí, se liga que vai vir uma nova rodada de convidados. E começando com o professor de Jiu-Jitsu, professor de Educação Física, Matheus Freire. E antes, agradecer o nosso patrocínio, Nato Coco. Obrigado pelo patrocínio, Rafael Dantas. E passar a palavra aqui para o Thiago e apresentar o Matheus. Isso aí, galera. Podcast Revolução Vital. Aqui mais um empreendimento na nossa cidade. Antes de começar, já também deixe seu like, comente. Você que é fã do Jiu-Jitsu, vai deixando seu comentário aí. Depois, quando o podcast vir no ar, o professor Matheus vai estar respondendo vocês aí, tirando dúvidas. Você que está assistindo em outro estado também, já viu o Matheus, comenta aí. Já viu em alguns campeonatos, já perdeu para ele. Mas é brincadeira, pessoal. É isso aí. Revolução Vital trazendo educação física, saúde mental, desmistificando alguns paradigmas que a ciência coloca, popularismo, né? Coloca na mídia social, às vezes fica mais difícil de entender. A gente traz aqui para vocês de forma mais simples e mais evidente, né? Vou passar aqui para o professor para ele se apresentar e iniciar como foi a trajetória dele no esporte, sua vida acadêmica. Muito obrigado mais uma vez, professor. Nossa. Seja bem-vindo. Obrigado, O cumprimento. Os. Né? É isso aí. Os é o cumprimento. Agora eu me apresento, Fique à vontade aí, professor. Eu sou o Matheus Freire Dias, para ficar completo. Sou natural da cidade vizinha aqui, Peixe, no Tocantins. Fiz faculdade de Educação Física aqui na Unir. João Bartolomeu foi meu grande amigo e professor durante essa caminhada. Quando eu me mudei para Gurupi para começar a fazer faculdade, eu era no momento faixa roxa de Jiu-Jitsu, quando eu iniciei na faculdade. Quando eu concluí esse período da faculdade, acabei me mudando para Palmas, foi onde eu completei a minha graduação de Jiu-Jitsu, que eu cheguei a concluir a faixa preta. E em Palmas também eu tive a oportunidade de iniciar e concluir o mestrado com sucesso, um mestrado em Educação e Saúde. Foi algo que abriu muito a minha mente para convívio com a ciência, o jeito de entender a articulação da ciência e a importância que esses projetos de pesquisa têm e o trabalho que eles desenvolvem, tanto no interior como na capital e dentro da própria universidade. É interessante que na sua trajetória, né, Matheus, você já veio como faixa roxa, já teve um projeto de estágio, já ensinava a criançada e vai mudando, né, a forma de enxergar o mundo, a forma de se lidar com o esporte, de ensinar o esporte. Comenta um pouco como que você enxerga o esporte hoje, o ensino dos esportes, de lutas, como que foi essa evolução ao longo dos anos e se ainda tem muitas práticas antigas que já foram superadas por pessoas que estudam, qual que é a importância da formação de graduação nesse ensino, nessa percepção da luta, da percepção do ensino, da percepção da luta e da prática mesmo como atleta, praticante. João, hoje eu tenho 28 anos, eu sei que na verdade eu sou consideravelmente, se comparar com outros professores, eu tenho uma idade um pouco abaixo, sou novo ainda. Então, com meus 28 anos eu ainda tenho, eu acho que mesmo com 28 e nem com 48, eu não vou fechar minha cabeça para não querer aprender ou para querer achar que eu sei tudo. Eu parto muito disso aí, que eu estou sempre disposto a aprender. Eu sei que a minha prática como professor de lutas mudou bastante na minha cabeça de quando eu era faixa roxa, eu já dava um projeto social e o que eu penso hoje da modalidade de jiu-jitsu. Porque às vezes eu até comentei com algumas pessoas, quando eu era roxo eu nem sabia direito o que eu estava ensinando, nem como que eu estava ensinando. Sim, eu tinha muita gente no meu apoio ali, o Jacos, você, o professor Júnior, que me ajudava muito com essa questão de metodologia, mas o tratar ali com o aluno, receber, o cuidar para o aluno não se machucar durante a aula,
a progressão que você faz da técnica do jiu-jitsu, que é o mais importante, as brechas que tem no próprio jogo do jiu-jitsu, que a gente muito fala que o jiu-jitsu é um jogo de xadrez, só que se você não entender o movimento de cada peça do xadrez, você vai perder a partida de xadrez rapidamente. O jiu-jitsu é assim também. Quando eu era roxo, eu não entendia muito isso aí. Eu ensinava a posição que eu sabia ali, mas eu não entendia o jogo por completo. Então isso é uma coisa que mudou bastante para mim. E hoje as pessoas que eu conheço que dão aula de jiu-jitsu, eu falo, cara, é importante vocês fazerem a graduação de educação física. Porque é na graduação de educação física que vocês vão aprender a ser professor. Vocês vão aprender as metodologias de aula mesmo, como que vão aprender o processo de ensino-aprendizagem. Né? Ele vai entender realmente como que o aluno, como cada aluno aprende. Porque aí você pega outro aluno, ele já tem dificuldade de aprendizagem, ele já aprende de outra forma. Então você precisa, o professor de lutas de hoje, se a gente quer que essa modalidade cada vez mais se expanda, o professor de lutas precisa estar estudando. E se uma graduação que é essencial é essa graduação da educação física, que é onde ele vai aprender as metodologias de ensino. A gente vê, por exemplo, já estou encerrando. Não, pode continuar, fica à vontade aí. Mano. A gente vê muita gente vendendo curso de metodologia para professor de jiu-jitsu. Aí tá lá o curso de metodologia, lá, R$200, o professor paga. Aí faz o curso, ele se frustra porque o curso não é bom. Porque ele fez um curso de 2 dias, para você aprender a metodologia mesmo, você tem que pegar o livro, pegar um professor que entende a metodologia e tá sempre se atualizando, você tá ali batendo, aprendendo, aprende uma, aprende outra, você vai acumulando aqueles conhecimentos ali e consegue desenvolver o seu jeito de dar aula, o seu jeito de entender cada aluno, o seu jeito de fazer aquela aula. E aí, uma segunda parte da pergunta, né? Nesses últimos 10, 15 anos, como que você enxerga a metodologia do ensino? Assim, houve essa influência, houve essa evolução? Ou ainda precisa estudar para se diferenciar, porque a metodologia no geral ainda está limitada? A metodologia que eu vejo hoje, no geral, que os professores aplicam, é meio que a forma com que ele aprendeu. Ele aprendeu treinando de uma forma, se ele aprendeu fazendo sem polichinelo no aquecimento e sem flexão. Não pode ser 90 nem 110. Não pode ser 90 nem 110. Eles vão fazer as 100 daquele jeito ali. Porque é assim, só porque é o que eu falo. Se a gente quer expandir o esporte, eu não posso pegar alguém que tem uma hérnia na coluna e colocar ele para fazer sem polichinelo. Não é? Ele vai sair de lá arrebentado. Entende? Então, é por isso que a importância do professor estudar a metodologia de aula que ele está fazendo. Ele saber como moldar a aula dele para cada tipo de aluno. A galera da graduação aí, ó, o professor Matheus falando da importância da periodização, né? Lá da anamnese, quando o aluno pisa no tatame, ele pisa ali para tirar uma dúvida, fazer a matrícula. Tem todo um questionário do esporte que ele aplica, né, para saber quais são as patologias que as pessoas têm, se ela tem algum tipo de doença cardiovascular ou crônica. É isso que a profissão é importante, né, dentro do esporte. Tanto para quem já é atleta, quer se especializar, acho que, como o professor aqui já falou, a graduação ela é essencial para o esporte, né? Eu me lembro que quando eu tinha uns 14, 15 anos ali, Matheus, que eu estava no vôlei, eu já era do esporte, né? Desde os meus 4 anos, sempre futebol, vôlei, estava ali moro lá no Rio de Janeiro, muita oportunidade, né, de esporte, lutas, o boxe, principalmente, que é da luta também. E aí quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer educação física já, né? Quando eu entrei na faculdade, eu falei, melhor do que eu imaginava. Como você disse, a cabeça faz assim, ó, bum. Como você entra no mestrado, ela dá um estalo assim que tu começa a ver vários ângulos das coisas acontecendo. Ver que educação física não é só o movimento, a prática, né? Tem a teoria, tem o estudo, tem a pesquisa, tem a ciência aplicada na prática. Então, conta aí pra gente, Matheus, como é que foi lá no início, assim, quando você conheceu o esporte, como é que foi, se você gostou, foi influência de algum professor, não foi, ou seus pais, ou tio? Conta um pouquinho pra gente como é que foi. Isso é uma coisa interessante, né, cara? Eu vou até te devolver com uma pergunta, pra eu saber se com você e com o João se foi da mesma forma também. Porque assim, comigo, eu escolhi a educação física por causa da luta. Eu já gostava muito de treinar jiu-jitsu, eu falei, qual que eu vou escolher minha profissão? Eu não vou escolher uma profissão que vai me afastar daqui.
Naquele momento eu pensei isso. Aí quando eu iniciei a graduação, tudo que eu aprendia do curso de educação física, eu olhava, pegava aquele conteúdo e eu assimilava aquilo ali olhando para o meu esporte, olhando para o jiu-jitsu. Que é o que eu falei que eu vou devolver a pergunta para vocês. Como foi com vocês? Quando vocês estavam no processo de graduação, tudo que vocês aprendiam, vocês também olhavam como esse conhecimento poderia ser aplicado ali no caso do João, da natação, no seu caso do vôlei? Com certeza. Eu via que os professores eles ficavam limitados, eles tinham a linha de limitação, né? Os que não tinham graduação. Então, cada semestre que passava, eu via que eu alcançava um degrau a mais. Que a metodologia que a gente tinha ali, né? A gente tinha um ciclo onde todos ali sabiam ensinar daquela forma. Então, eu vinha da graduação, acabava o semestre, eu conseguia aplicar uma coisa para aprimorar aquele ensino, né? Você conseguia adaptar o conhecimento. Acho que é igual ao jiu-jitsu. Cada escola tem sua metodologia de ensino, né? Porém, tem aqui a galera que estuda, traz o conhecimento, ela consegue aprimorar aquela metodologia, né? Aquele ecossistema começa a expandir, começa a aumentar. Então, acho que quando eu estava lá, eu conseguia fazer essa expansão, né? Tinha atleta lá de 30, 40 anos de experiência. Eu era apenas um garoto lá, começar a estudar, mas eu conseguia melhorar aquele conhecimento deles. Não, e nessa linha não tem, a gente tem, retomando, né? Nessa linha de você entra para um curso com um foco, você é aquilo. Toda a sua informação, o Thiago fala, né, sobre o algoritmo humano. Você seleciona sem querer aquelas informações que são importantes. Você está ali na natação, você vai absorver, está na aula de futebol, treinamento de goleiro, você já vai pensar como você vai aplicar aquilo para a natação. Está na aula de educação infantil, você já vai ver como a natação na criança, desenvolvimento humano na fase idosa, você já vai pensar na... Então, não tem como desconectar. Depois a gente vai para a ciência, né? Mestrado, doutorado, você sempre enxerga estatisticamente, cientificamente, metodologicamente, você não tem como distinguir isso de você. Então, nesse mesmo sentido. Só que na graduação, comecei com essa questão de atleta e depois fui pensando na ginástica laboral, personal, treinamento físico e depois fui para a ciência e você vai mudando a forma que se enxerga. Mas é isso. E como o jiu-jitsu, a lutas, para quem não acompanha, para quem está entrando na faculdade agora, é novo, né? Tem 17, 20 anos, não sabe que a gente procurava 10, 15 anos atrás livros sobre metodologia de lutas. Tinha 1, 2, 3. Às vezes você ia lá, tinha um capítulo de livro muito bom, mas você procurava mais e ali começava a sair alguma coisa ou outra. Então, talvez por isso a gente ainda esteja vulnerável a um curso de R$200 que você vai lá, se dedica 2 dias, a pessoa vai na ânsia de aprender e às vezes não entrega nada porque ainda é tudo muito novo, né? Apesar de ser uma prática muito antiga, essa discussão metodológica, essa discussão séria, com fundamentação, só a metodologia do ensino dos esportes é o ensino dos esportes, é a discussão por que tal exercício tem que encaixar aqui, por que para tal público-alvo tem esse exercício, por que é adaptado dessa forma para essa idade. Então, essa dificuldade, né, Matheus? É tudo muito novo, né? Eu lembro quando eu estava no processo de graduação, eu comecei a faculdade, então eu fiz aquela disciplina com o Marco Júnior ou foi com o Jacques, que ele falou sobre pedagogia do esporte, GFU, Teacher Games for alguma coisa assim. Ele tratava sobre um método de iniciação esportiva que era baseado em quê? Mini jogos adaptados, né? Você poderia dar uma aula de futebol enfileirando as 2 times e pedir para dar 10 passes, ou você poderia fazer um jogo adaptado e só valeria fazer o gol a partir do momento que eles trocassem esses 10 passes. Você estaria estimulando o jogo e a troca desses 10 passes. Quando eu vi essa metodologia aí, eu pensei, na hora, a gente estava conversando, eu pensei, como que eu aplicaria isso aqui no jiu-jitsu? Porque tem muito, né? Filhinha. Porque tem muito filhinha e assim, para criança, você colocar uma criança numa aula, ela parada numa fila, é a pior aula do mundo. É a pior aula do mundo. Aí parece que a aula tá bagunçada. Então você precisa ter
igual você falou, João, a metodologia é a metodologia, ela pode ser aplicada no futebol, no voleibol, no futebol de areia, no boxe, no jiu-jitsu. Precisa do professor ter essa força de vontade de querer explorar um pouco a mais da metodologia, não de ler aquilo ali e querer replicar como está na leitura. De ler, adaptar para o seu esporte e ver como que se aplicaria. No jiu-jitsu tem... Agora que a gente começou, a gente viu isso aí em 2015, e já era uma coisa que o Marco Júnior já carregava com ele, você já conhecia. Eu vi no processo de graduação em 2015. E agora, no ano passado, que eles começaram a falar sobre treino específico no jiu-jitsu. Para começar o treino na guarda fechada. Aí eu passei uma posição na guarda fechada. Aí eu quero que o meu aluno desenvolva a guarda fechada, ele vai começar a aula da luta da guarda fechada. Porque aí ele vai se adaptar naquela posição ali. Isso para a criança, eu acho que é essencial. Eu tenho até vontade, assim, igual eu tenho os Irmãos Mendes, que é uma academia, a All-J, fora do Brasil. Você vê as crianças dele fazendo posição de jiu-jitsu, que é uma coisa assim, que você fala, pô, adulto não consegue fazer isso aqui. Como que eles conseguem adaptar tão bem a criança naquela posição até ela conseguir fazer isso? É o lúdico, né? É o lúdico. Ele consegue entregar aquele conteúdo para a criança ali de uma forma de brincadeira, de uma forma que ela consegue reter mais a atenção da criança naquela aula, que ele se desenvolve naquele momento. E é interessante, o lúdico, para quem é um pouquinho fora da área, o lúdico é o prazer em estar praticando, né? É ensinar, aprender com o prazer. E como a gente discute muito sobre hábitos, né, Thiago? Não adianta você ensinar muito, sou muito bom em ensinar técnica, mas se o aluno, a criança, por exemplo, não tem prazer em ficar 6 meses, 2 anos treinando, ela vai aprender muito, mas vai abandonar a prática. Tem que ter esse equilíbrio, né? Entre ensinar muito bem e favorecer um ambiente que ele seja capaz de sustentar aquela prática durante muito tempo. Porque se ensinar muito bem durante 2 meses, acaba que não aprendeu muito. Mas se encaixar um ensino muito bom e conseguir manter essa pessoa motivada a vir treinar 2 vezes por semana é uma coisa, 3 vezes por semana já é... E se a criança vier 5 vezes por semana, motivada, com uma metodologia muito adequada, vai voar, igual você comentou aí. A gente não sabe, você sabe quantos dias por semana essa molecada treina lá? Não. Eles devem treinar todo dia. Deve ser todo dia. Então a motivação, a aula tem que ser muito boa, tem que ter muita prazer. E uma das coisas, assim, a gente vou falar aqui para os pais especificamente, é quando o pai chega e vê a criança brincando, né? Se divertindo na aula. Se divertindo, achando o máximo a aula e vai falar, não, eu vou tirar meu filho porque ele só tá brincando. Não é isso, pai. Eu vou dar um exemplo que é uma das minhas especialidades, que é o vôlei. Às vezes eu tô brincando ali com as crianças, com um balão, com uma bolinha de tênis, com uma bolinha de futebol, fazendo algo... Isso é o lúdico, né? É o brincar, é o estar bem ali no momento. E na hora que ela vai para a prática, ela consegue aplicar de uma forma mais específica, né, Matheus? O Matheus pode colocar mais especificamente aqui no jiu-jitsu, mas o lúdico é isso, ela estar bem naquele ambiente com crianças, a primeiro momento às vezes desconhecida, às vezes é o primeiro dia de aula dela, ela pegar uma metodologia rústica, dura ali, né, ela vai acabar tomando um susto, um choque. Pega a bola aí e faz 20 mas se ela vê ali 10, 15 crianças se divertindo com a aula, ela já vai entrar, o pai vai falar, hoje não vai, não, eu quero ir, ter a vontade de ter o prazer, né, de fazer a aula. E eu acredito muito que eu gosto de fazer bastante essa parte de deixar a criança brincar mesmo na aula, no começo da aula, porque você meio que ganha confiança naquela criança para ela te escutar quando você quer introduzir uma técnica, seja da modalidade que for. Você fez um primeiro momento ali mais lúdico, claro que se a criança chegou na aula, você já vai dar a pedrada, já vai passar, já quer chegar a abordar de cara o conhecimento que você quer, a técnica que você quer passar na aula, não vai dar certo, ela não vai te ouvir. Você vai estar explicando, ela vai estar olhando a planta, vai estar querendo beber água. Agora você já chegou, você já faz um primeiro momento ali lúdico mesmo, de brincadeira. É claro que toda brincadeira, não adianta colocar uma aula de jiu-jitsu e a criança, 40% da aula for pular amarelinha, porque aí não tem jiu-jitsu na amarelinha. Eu tenho que adaptar, pensar um jeito que eu vou poder fazer uma brincadeira. Talvez a criança já conheça, mas eu vou fazer uma adaptação para
colocar algum elemento da modalidade. Nessa semana eu estava dando uma aula aqui que eu fiz um jogo da velha. Só fiz o jogo da velha, no primeiro momento a gente fazia. Eu acho que até com os adultos também, né? É um quebra-gelo, né, Matheus? Também, é um quebra-gelo. No primeiro momento a gente fazia esse jogo da velha fazendo rolamento até chegar. Começava aqui no começo do tatame e até o final. E a criança tinha que fazer o rolamento até chegar lá no momento dela marcar onde ela queria fazer o jogo da velha. Claro que a aula não ficou o tempo inteiro nisso. Aí eu vou mudando, ela vai começar a fazer a fuga de quadril, chega lá e marca o ponto. E no final da aula era o jogo da velha que a gente conhece como brincadeira tradicional, né? Ela corria, dividia os grupos, elas corriam, marcava, aí virou Deixava aquela... elas mais à vontade. Deixava mais à vontade, aí virou aquela brincadeira total. Assim, essa é a metodologia que eu gosto. Esse é o jeito de aula que eu gosto, que é receber, capturar a atenção da criança, ali para, no momento sequente, você conseguir aplicar o conteúdo que você quer abordar. E uma variável importante para o pai saber se a aula está sendo interessante ou não para o filho é se o filho pedir para ir, né? Se o filho estiver pedindo para ir treinar, já é uma pergunta única que você consegue estabelecer se está funcionando ou não. E aí vai a metodologia de crianças e adultos, treinamento, praticantes. A gente estava conversando recentemente, né? Tem pessoas que dependem do trabalho para ganhar o pão do dia a dia. Aí chega numa academia treinar jiu-jitsu ou treinar outro tipo de luta, chega lá e machuca o punho. Aí o rendimento já cai. Aí vai lá, na outra semana, machuca o cotovelo. Como que você tem percebido essa questão da prática de lutas, de pessoas que querem praticar e às vezes se afastam por esse motivo? A gente vê muitas histórias, né? Eu gostava muito de treinar, mas chegou lá um treinador e era só porrada. Comecei a me machucar, comecei a me cansar, começou a ficar chato. Essa questão é uma das coisas que eu aprendi com o Alessandro Bogado, que é o meu mestre, que é o mestre que eu formei faixa preta, foi através dele, o caminho passou aí. Foi através desse jeito que ele dá aula, que eu vi ele fazendo as coisas, que minha cabeça meio que abriu um pouco isso aí. Porque assim, o Bogado tem aluno do Bogado que é médico, cirurgião, oftalmologista, dos mais top de Palmas, e faz aula toda semana lá. Então você acha um machucar o dedinho, machucar a coordenação motora fina dele tem que ser... E ele sempre tá lá, porque ele acredita no jeito que é a aula do Bogado. Não é igual eu tava falando com você aquele dia, João. Não é um jiu-jitsu que é 100% porradeiro. É claro que vai ter sempre na academia os caras que gostam de treinar mais duro. E é da função do professor identificar esse aluno que gosta de treinar mais duro e colocar ele com quem gosta de treinar forte. Eu não posso pegar um aluno meu que é médico, advogado, e colocar ele para treinar com casca grossa, botar ele com um cara que só quer trocar pancada. Às vezes é médico, advogado também, né, que gosta de treinar duro, que gosta também, entendeu? Mas assim, se a pessoa tá ali, ela quer fazer um benefício à saúde, aí eu vou expor ela a um risco de lesão, é claro que às vezes a lesão acontece, pode estar, a gente estava fazendo um aquecimento, nessa semana um aluno meu que tatuador, ele sentiu uma câimbra na perna. Nossa. Foi no aquecimento ainda, foi no aquecimento, não foi na luta, né? Se fosse na luta já indicaria que era uma lesão, né? Mas se foi no aquecimento, foi não, então não tá lesionado. A aula tava começando, era impossível ele ter tido algum uma tipo fraqueza de lesão muscular, algum estresse. Até falei pra ele ir pra musculação, poder fazer umas abdução pra melhorar. No jiu-jitsu eu também trato um pouco disso aí, essa questão de... É o começo da aula, nos adultos, né? Que eu chamo de ginástica, né? Que é onde você vai alongar, eu vou tratar ali cada encurtamento que a pessoa... Cada encurtamento é muito, né? Eu vou tratar os principais encurtamentos ali, mobilidade de ombro, mobilidade de quadril, alonga bastante e eu faço os exercícios básicos ali, né? O básico para a pessoa se manter. Se ela manter a prática dela 3 vezes na semana, fazendo aquele exercício ali, o corpo dela, você já vai perceber o melhor no corpo. Porque é a continuidade, né? É a continuidade. Se você passar pelo mesmo caminho, na segunda, na quarta e na sexta, é diferente do que você passar no caminho na segunda, aí ficar 2 meses sem vir, aí volta na outra, na quarta. É a continuidade do processo. Quanto mais contínuo você conseguir ser na sua prática, mais você vai ter esse benefício. Tem muita lógica nesse aquecimento, nessa ginástica do jiu-jitsu, né? Porque tá tudo embutido. Não foi à toa que aquele exercício foi incluído na parte de ginástica. Ou é para condicionamento físico, ou é para uma musculatura específica, ou está te preparando para permitir um novo exercício no futuro, né?
Então, a relevância de uma aula bem feita é colocar tudo que é importante numa sequência interessante e retirar tudo que é excesso, né? Porque senão fica uma aula muito longa, mas toda essa parte tem uma lógica, né? Tem uma lógica. Ou agora ou futura, né? Tá preparando o corpo para isso. Eu com 28 anos, eu consigo chegar aqui em qualquer horário, puxar um braço, puxar o outro e sair na mão. E agora o João com 40 e quantos? 43. Se ele chegar aqui, puxar um braço, puxar o outro e quiser sair na mão, ele vai sair quebrado. Ele vai se acordar no outro dia e falar, caraca, o que passou em cima de mim? Todo machucado, entendeu? Então tem essa diferença e é do professor saber ver o perfil do aluno, de saber gerir esse perfil ali de aluno ali. Se ele quer esse tipo de aluno na academia dele, ele tem que saber fazer isso aí. Porque, igual a gente falou, se o Thiago falou, coordenação motora fina, um médico, coordenação motora fina, ele vem treinar jiu-jitsu, é muito dano nas mãos. Então vai do professor saber gerir a carga que aquele aluno vai receber no treino. Senão você vai perder aquele aluno. E assim, a gente vê hoje no jiu-jitsu é o Zuckerberg fazendo jiu-jitsu, o Elon Musk fazendo jiu-jitsu. É os caras, assim, empresários de alto nível se encontrando numa modalidade que saiu do Brasil, que é brasileiro. Zuckerberg, Elon Musk, só tá faltando você. Depois dessa até eu vou. A gente falando, acho que a gente que veio do esporte, a gente pega o que nós aprendemos com a metodologia, né, dos nossos mestres e professores, aplicamos nos alunos, continuamos com os estudos, e que nem o João falou, a gente tira, filtra o que não está funcionando e coloca o que funciona dentro daquela metodologia, né? Eu procuro aplicar muito isso também. Tem aquela parte inicial, isso é da educação física, não tem como. Onde você tiver um profissional de educação física, ele vai falar de periodização, início de aula, meio de aula e final de aula. São os princípios básicos para poder ter uma progressão boa de curto, médio e longo prazo, como a gente já falou aqui. Então, isso faz parte da metodologia, da ciência, do ensino e da pesquisa. E os professores que estão na prática e estão estudando ao mesmo tempo, você vai ver isso. Volta e meia você vai ver o professor com a técnica nova, né, aplicando, às vezes vai ver aquela técnica sumir da aula, ele viu que não funcionou com os alunos, com a metodologia. E assim é a evolução do esporte, né, Matheus? E às vezes tem as clínicas que os profissionais vão fora aprender, trazem para o local onde moram, e isso aí gera a evolução, né, do local, trazendo para o ambiente. Nós estamos aqui na cidade do Grupo Tocantins, já vem alguns episódios falando que é uma cidade que vem crescendo muito rápido, a cidade está conseguindo acompanhar, as pessoas estão conseguindo, né, algumas estão se assustando com esse crescimento rápido. Tem alguns profissionais que estão ficando para trás, outros estão conseguindo acompanhar essa velocidade do crescimento da cidade. Antigamente, eu acho que o Matheus deve perceber que os profissionais formados já queriam sair, né? Porque não tinha uma opção aqui dentro da cidade, né? A fama é que os profissionais. A fama é que em Gurupi todo ano fechavam umas 5 academias de musculação, né? Agora a gente vê umas 5 academias abrindo. E as academias com gente dentro. Tem demanda, né? A gente vê na graduação muitos alunos de modalidade diferente. Luta, futebol, hoje é o balé, a dança, artes, né? A arte com o corpo, fotógrafo, né? Que levam a fotografia para dentro da educação física. A educação física hoje ela está bastante... Ela já era diversificada, né? Hoje está mostrando, né, o quanto ela ganhando mais espaço e mostrando para a galera que está chegando na graduação que pode fazer o que eles gostam lá dentro, né? Porque eu vejo muito assim a galera no vestibular, as escolas falando, não, vou preparar os alunos para medicina, vestibular de medicina e tal. Não pensa no vestibular para o que o aluno gosta, né? Não preparar para ele. O que o aluno gosta, né? Para que eu vou preparar o vestibular, né? Então, às vezes essa dúvida do pessoal em entrar, você que tem dúvida no que vai fazer, faça educação física. Deixa na nossa dica agora, porque eu falo muito para os alunos, a educação física, nós salvamos vida também, né? Como outros profissionais, né? Às vezes colocam, não tirando o mérito, né? O médico salvou a vida e tal, aí
Às vezes o Matheus está aqui com 20 alunos dentro do galpão, então ele está salvando 20 vidas, né? São pessoas com depressão, ansiedade, pessoas que perderam um parente ou estão vindo de lesão, alguma coisa assim. Então, não deixa de ser uma conquista profissional, né, Matheus? Só para complementar, ou que utilizaram a técnica que o Matheus ensinou para se defender. Exatamente. E às vezes salvou a vida dessa pessoa, né? Ou para se defender, fugir. Eu penso que a graduação de educação física para um professor, seja de futebol, de dança, de lutas, é responsável ali pela gestão que esse professor vai ter na aula, seria responsável por uns 30, 20% ali. Talvez 20% é pouco, seria uns 30 a 35, 40%. Porque assim, a gente aprende coisa na graduação de educação física que você só aprende na graduação de educação física. E se você puxar num passado histórico, lá na educação física higienista, a educação física já tinha esse viés de tratar doenças, né, de solucionar os problemas de saúde. Já tinha esse viés de solucionar os problemas de saúde. Bom, na aula de ontem, o Sandro, eu mandei mensagem para ele e tal, hoje tá em treino, né? Ele falou assim, hoje não vou conseguir vir, só que ele passou aqui, eu nem tinha visto que ele tinha mandado mensagem falando que não conseguia vir, né? Aí ele passou aqui, eu conversei com ele, tal, conversa vai, conversa vem, ele falou, não, vou pegar meu quilômetro, pegou e veio. Veio pra aula, eu falei, quando eu cheguei em casa, que eu vi a mensagem dele, eu respondi assim, ó, hoje você se superou. Aí ele, graças a Deus, vamos caminhando, porque assim, ele tem acho que 47 anos, já tá, não tem mais aquela vontade de bater em todo mundo, igual os jiu-jiteiros novos gostam de fazer, né? Então ele quer fazer o negócio para ele manter a saúde dele. O que eu falei para ele, cara, vem, você vai melhorar a sua saúde, vai melhorar o seu convívio com a sua família, você vai chegar em casa, você vai se sentir mais descansado, vai conseguir dar atenção para seus filhos, porque o seu condicionamento físico está melhorando. Então a educação física está nesse ramo de não só promover a beleza do físico, porque tem muita gente que olha a educação física e pensa, a educação física é só para deixar a pessoa sarada. Exalta, né? Exalta. A estética. Só olha a estética, mas a educação física já tem esse momento, mas eu acho que a parte principal da educação física é isso aí, é a promoção da saúde, a manutenção da saúde. É interessante que, independente da modalidade, né, musculação, lutas, corrida, são todos os benefícios comuns à prática da atividade física. A pessoa não suporta ir para a academia, tem lutas. A pessoa não suporta lutas, tem a corrida, tem a academia, tem o vôlei, tem práticas na areia, etc. Então, é uma oportunidade, né? E quem pratica exercícios físicos e está buscando novos desenvolvimentos, uma visão de mundo diferente, eu acho que é importante fazer essa transição, né? Ir da academia para o esporte coletivo, para lutas, para corrida, porque tem mas o jiu-jitsu tem mais ainda. É muito forte essa questão do jiu-jitsu como um xadrez, né? E os benefícios da atividade física para a saúde física e saúde do cérebro. Eu tenho discutido muito isso, Matheus, sobre a importância dos hábitos saudáveis para o cérebro tá em alto desempenho. Não é saúde mental, é saúde do cérebro mesmo. Neurofisiologia, como alimentação saudável, a prática de atividade física, melhoram, faz a pessoa conseguir aprender melhor, se relacionar melhor, enxergar as oportunidades. E como a diabetes, hipertensão, a obesidade tem a explicação fisiológica para que o cérebro dela fique como se estivesse engasgado, como se tivesse... Tem um livro que fala como se você tivesse uma Ferrari andando numa rua esburacada. Você não pode atingir todo o potencial. E a alimentação saudável, o sono, a atividade física, permite isso. Permite que você use o seu cérebro com o potencial todo. Só que o jiu-jitsu, eu acho que é o grande xadrez das modalidades. Porque você está ganhando uma luta, entregou o braço, você perde. Então explica mais ou menos isso. Como que é a visão de mundo, porque o jiu-jitsu é tão importante para esse desenvolvimento intelectual, de como que influencia na visão de mundo, o que você tem percebido de relato de outros atletas, de seus praticantes? Sim, entendo. Igual eu tava vendo um vídeo hoje de manhã do cara falando sobre isso aí. Tipo, são grandes empresários de sucesso, igual eu citei no começo do Musk, do Zuckerberg, e eles vão para essa modalidade de jiu-jitsu
quando eles chegam naquele momento ali, que eles se deparam com alguém que pode ser alguém que ganha R$1.000 por mês e pega e vai lutar com ele e finaliza ele 5 vezes. Ele fala, então aqui eu ainda sou iniciante. Aqui eu ainda sou iniciante. Ontem na aula, o que aconteceu? Que você está falando sobre essa questão de não sobrepujar, né? Você se manter concentrado ali até o momento final da luta. Eles começam, o Fernando e o Cadu, tá? Eles começaram a luta, o Cadu conseguiu, tá ganhando no momento, tem uma perda, só que aquela perda não é definitiva, aquilo ali não vai acabar com você. Então você tá subindo, você tá ganhando, aí perdeu, desceu, volta a ganhar de novo, é sempre assim, a gente vai sempre escalonando essa subida aí, são altos e baixos. E o jiu-jitsu ensina muito sobre isso aí, que é assim, você tá num momento difícil na luta, tá um estrangulamento ali no talo, ficando roxo, e porra, vai acabar a luta agora, vai acabar. Só que aí você acha uma brechinha que conseguiu sair. Aí você consegue começar a progredir de novo, durante a própria luta, começar a progredir de novo, até você conseguir chegar na vantagem, às vezes você consegue virar o resultado da luta. Já teve luta que eu perdi, não vou falar só da minha vitória, já teve luta que eu perdi em campeonato, que eu tava ganhando a luta, passei a guarda, tô ali perto de finalizar, veio na minha cabeça, pô, a luta tá fácil. E eu folgo, eu tiro um pouco da concentração e perco a luta. Eu falei, pô, se eu não tivesse achado que a luta teria ficado fácil, eu teria finalizado naquele momento. Entende? É a mesma coisa na nossa vida diária, é a mesma coisa. É o que eu falo que é bastante, que é essa importância para as crianças. Se você coloca uma criança no tatame, numa luta de campeonato, não vai ter o pai dela lá dentro do tatame para resolver o problema dela. Ela vai ter que ir lá e resolver a luta. Ou ela vai perder e ter a frustração de ter perdido, que faz parte do esporte, que é o perder, que é o benefício do que o esporte ensina, é isso, a gente ganhar e perder, que é o que faz parte da vida. Não é todo entrevista de emprego que você vai ir que você vai ser contratado. Vai ter entrevista de emprego que você vai ir e eles vão fechar a porta para você. Fala, não, seu perfil não se encaixa com a gente. Aí você tem dois caminhos. Se for uma pessoa frustrada, ela vai procurar mais emprego. Não me quiseram. Na primeira. Ou na segunda. E assim, o que a gente aprende no esporte que é isso. Às vezes você vai ganhar e às vezes você vai perder e vai continuar. E o importante é você continuar nesse caminho que você escolheu. A gente fala muito de hábitos, Matheus, e às vezes acaba se tornando repetitivo, né? Aí vem você com a luta e fala também, né, do foco, da concentração, do repetir, do concentrar. Então acho que e aí a gente leva para a vida, que nem você falou aí, o esporte ele não ensina a gente. Acho que o mais importante no esporte não é o ganhar, né? É o perder, né? Acho que quanto mais a gente perde, mais a gente vai madurar, vai aprender, vai se concentrar, ter foco, e nada melhor que a perca, que são os erros também, me mostrar onde a gente errou. Às vezes a pessoa está ali frustrada, onde eu errei no meu currículo, que eu errei na entrevista, já estou na 15ª entrevista, eu não consigo acertar. O que está faltando? É a luta também. A gente fica ali, assim, perde uma, perde duas, perde três, e começa a observar os caras que são campeão, começa a fazer igual, começa a adaptar e chega lá, bate na tecla certa, pum, campeão. Aí vem aquela recompensa pequena, né? Não é uma recompensa grande, porque ainda vai vir outras perdas, vai vir outras lutas, outras batalhas, e a gente leva pra vida de novo, aí ele leva pra dentro de casa, constância no trabalho, nos estudos, aí passa no vestibular, não passou no outro, não passou no terceiro, no quarto, vai no quinto, passou. Fechou um ciclo, aí vem a graduação, aí tem os estudos da graduação, aí passou um semestre, repetiu uma matéria no semestre, aí vê que repetiu, e são ciclo atrás de ciclo, né? Eu faço uma brincadeira falando que a faixa preta de jiu-jitsu em competição é como se fosse as outras faixas você tá fazendo faculdade, aí você pegou a preta e vai procurar o trabalho. É o começo. É apenas o começo, porque assim, você chega lá, você acha que você tá abalando. Acabei de sair da faculdade, tá sabendo tudo, aí você pega alguém muito bom que já tá há 10 anos exercendo a profissão, 20 anos. Dá aula em cima de tudo que você sabe, que você acha que era o expert, e a pessoa tá dando aula e ensinando muito mais. Essa questão do hábito, se eu não me engano, eu não vou saber citar o seriado da Netflix, mas tem um seriado da Netflix que ele tratou sobre a longevidade das pessoas. Acho que o João deve ter visto já. Que eles explicavam que era uma ilha do Havaí,
que os idosos lá geralmente atingiam mais de 100 anos, e a explicação é pelo hábito deles de subir e descer a ladeira da ilha. Como era muito ladeira, então os idosos estavam sempre caminhando na subida e caminhando na descida. Então eles tinham... É difícil de ir de carro, muito escada, né? Ladeira, escada, então... Explicava por isso, explicava essa longevidade mais alta, que é o benefício que a gente estava falando da educação física e a saúde. Quanto mais tempo você conseguir ser ativo no meio da sua prática, no meio do seu dia, mais você vai ser longevo, mais longe você vai chegar. Muito bem, Matheus. Todo episódio aqui do nosso podcast é uma forma de reconhecer o grande profissional que você é. Tá? Então a gente não sai chamando qualquer profissional, é um reconhecimento. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Te conheço desde da graduação, fui seu aluno de jiu-jitsu, te acompanhei os últimos passos, comemorei desde o seu ingresso no mestrado, sua conclusão. E a gente encerra com uma pergunta bem específica. O que só o Matheus consegue dar um recado final, passa sua mensagem para potenciais 8 bilhões de pessoas, que sua história, seu ponto de vista, aquilo que você acredita, façam... Você sempre fala para os seus alunos que a galera absorve a mensagem que só o Matheus fala assim para a galera. Às vezes é um jargão seu, então é o seu momento. Sim. Eu acho que poderia ser assim, que a vida não acaba no fundo do poço, porque o fundo do poço às vezes tem uma mola que te joga lá para cima. Às vezes você acha que está na pior derrota da tua vida e fala, pô, dessa eu não me recupero. De repente você subiu, tá lá em cima. E outra coisa que eu sempre falo também é que às vezes a gente vê uma coisa assim, você sonha em conquistar uma coisa, só que você fala tão distante, é tão difícil. Mas às vezes tem coisa de ruim que acontece na nossa vida que você também não achava em momento nenhum que ia acontecer. E de repente, bum, acontece. Então tudo é questão de você se acredita naquilo ali, você deseja realmente aquilo ali, vai lá e faz. Porque as coisas de boa que tem para acontecer vão acontecer. E as coisas de ruim, se tiver que dar errado o que você está pensando, vai dar errado. Se tiver que dar errado, vai dar errado. E se tiver que dar certo, vai dar certo. Tudo isso depende da quantidade de paixão e de força de vontade que você vai depositar naquele projeto ali. Aí, às vezes a pessoa quer fazer uma faculdade de medicina na Universidade Federal e fala tão distante, eu vou passar 4 anos fazendo cursinho, vou passar 3 anos fazendo cursinho para passar na Faculdade Federal, mas os 3 anos, 4 anos vão passar do mesmo jeito. Você pode estar estudando, você pode estar ali desejando estar fazendo a faculdade e estar sem estudar, e vai passar o tempo do mesmo jeito. Ou você vai alcançar seu objetivo, ou você vai ter perdido seu tempo e não alcançou aquele objetivo. Então é o que eu penso bastante sobre isso. As coisas boas que tem para acontecer, você tem que buscar ir atrás, correr atrás, fazer com que elas aconteçam. Porque as coisas de errado que tem para acontecer, se seu carro vai quebrar, se a tua televisão vai cair da sala, vai quebrar, se tiver que acontecer, vai acontecer, não tem como evitar. E as coisas boas, se a gente não correr atrás, muitas vezes elas não chegam, não é? É isso. Fala um pouquinho do seu espaço, então, convida a galera para vir conhecer, deixa seu Instagram, suas mídias sociais, pessoais e do novo espaço. Fala um pouquinho aqui e convida o pessoal para vir. Então, nós estamos aqui na Rua 20, no centro de Gurupi, entre a Avenida Goiás e Maranhão, aqui de frente à oficina Chevrolet Fiat, num ponto estratégico da cidade. Meu pensamento de jiu-jitsu, igual vocês podem ter acompanhado na conversa, é um jiu-jitsu que é para todos, não é um jiu-jitsu que é para quem quer trocar pancada. É o inclusivo, né, Matheus? É o inclusivo. Todo mundo que aparecer aqui na porta fala, Matheus, eu quero conhecer o jiu-jitsu, eu vou dar o meu melhor para fazer você entender e apreciar essa arte marcial que mudou a minha vida e muda a vida de milhares de pessoas. Eu tenho um projeto também que eu estou tentando organizar, que é fazer um projeto social para atender as crianças dessas comunidades carentes de Gurupi. Porque assim, a gente sabe que não é todo mundo de Gurupi que vai ter condição de vir até aqui e pagar o valor da minha mensalidade. Então eu quero abrir meu espaço no sábado para atender essas crianças. Quero fazer 2 horários de criança, um mais criança e um mais adolescente, para poder pegar essas comunidades, as crianças e adolescentes, essas comunidades mais carentes e colocar numa direção certa, numa direção correta da vida, entendeu? E é isso. Show de bola, galera. O Instagram é Matheus, ali fechou, né? Beleza. O Instagram é limite não, Matheus Freire Dias, e o Instagram da academia é escola.ms. A gente vai fazer cortes,
collabs, o Matheus vai compartilhar também lá e vocês seguem. Já compartilhamos também aí no Instagram. Você que chegou até aqui, curtiu, comenta também, compartilha. Você que é aí da arte suave, né? Assim que fala, Matheus? Arte suave, arte jiu-jitsu. suave, jiu-jitsu. Tem uma galera aí do Gurupi que gosta, que eu conheço. E vamos praticar, galera. Jiu-jitsu é bom demais, show de bola. João Bartolomeu, segue lá no Instagram, em todas as redes sociais, né, João? Tá em todo lugar. Não adianta. E presencial. veio uma coisa aqui na minha cabeça também, galera. A gente sempre lança uns desafios assim pros profissionais. Matheus, que já tem um mestrado, eu acho que o Matheus podia buscar o doutorado também, né, João? Em breve. Não, já, pressão. Se Já organiza, tá a gente comigo. gosta de botar pressão assim no ao vivo e deixar registrado, e vocês cobrem seu futuro mestre Matheus e futuro doutor também em educação física, jiu-jiteiro, faixa preta. E aqui, ó, não é só conversinha, títulos e conquistas. Traz sempre aqui no podcast, a gente sempre fala que a gente só fala o que a gente faz e aplica. Beleza, galera? Revolução vital aí pra você. Tamo junto. Brigadão. Forte abraço. Os. Conversa boa, hein? Meu Deus, chega a gemer agora aqui.